Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomavam presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós para que ele nos julgue, como tem em todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disseram, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reinar sobre eles. Palavra do Senhor. Amém. Podeis aceitar no nome do Senhor Jesus. Amado irmão, a mensagem dessa manhã, a mensagem que Deus tem para poder nos alimentar, tem como tema: procura depender de Deus. Amém, igreja? Amém. A mensagem dessa manhã tem como tema: procura depender de Deus. Amém, igreja? Aqui a Bíblia nos conta de um homem chamado Samuel. Samuel, voltando para trás, era filho de uma mulher que foi muito humilhada, uma mulher que passou por situações de humilhação, uma mulher que foi muito humilhada pela sua rival. Essa mulher era uma mulher que passava todo o tempo a chorar, passava todo momento a implorar a misericórdia do Senhor, enquanto a outra tinha os filhos, enquanto a outra dava luz aos filhos, a mulher não dava luz ao Senhor. Estou a falar da Ana. A Ana era uma mulher muito atribulada, era uma mulher de muita aflição. Ela passava uma situação muito difícil, mas muito difícil. Ela passava as humilhações. Ela era muito, mas muito humilhada diante da sua rival. Zombava ela porque ela não dava filho ao seu pai, a seu marido. Não dava filho a seu marido. Diz a palavra, foi uma vez que a Ana não quis comer, ela se humilhou, se quebrou na presença do Senhor. A Ana não podia consumir nada, porque a sua alma estava atribulada, a sua alma estava angustiada, porque ele precisava de um filho. Ele começou a orar no templo do Senhor, começou a clamar a presença do Senhor. Ele disse que se o Senhor me der filho, esse filho eu darei ao Senhor. Esse filho eu vou ofertar ao Senhor. Diz a palavra do Senhor: o Senhor ouviu a oração da Ana e concedeu a Ana o filho. E este filho, quando nasceu, amado irmão, este filho, ele disse: quando esse filho for desmamentado, eu vou tomar, ele vou dar ao Senhor. Esse filho vai servir ao Senhor. E assim aconteceu que quando ele disse que foi uma vez, quando depois de ele dar a luz, o seu esposo ia ao templo para poder orar, para poder sacrificar ao Senhor. Ele disse que não, eu não vou agora, eu só vou quando essa criança desmamentar, porque eu só vou lá para poder lhe deixar a criança. E aconteceu, amado irmão, quando essa criança foi desmamentada, a mãe, a Ana, pegou o filho e entregou ao Senhor. Amém, igreja? Amém. O filho que é o Samuel. O Samuel era alguém, era jovem, era um profeta do ministério. Amém, igreja? Amém. Samuel era alguém que recebia a visão do Senhor. Amém, igreja? Amém. Samuel crescia diante do seu pai espiritual, diante do seu pai espiritual Eli. Eli foi o pai espiritual do profeta Samuel. Diz que o profeta Samuel era profeta do ministério. Amém, igreja? Amém. E era sacerdote e era também juiz. Amém, igreja? Amém. Samuel tinha 3 funções. Ele era profeta do ministério, era juiz e era sacerdote. Existe a diferença entre o profeta do ministério e o profeta
o profeta do ministério e o dom profético. Amém, igreja? O profeta Samuel, ele era profeta do ministério. Diz a palavra, quando Deus começou a aparecer a profeta Samuel, ele apareceu o profeta Samuel em sonho. O profeta Samuel dormia, Deus chamou o profeta Samuel. Samuel acordou, foi ter com seu pai Eli. Ele pensava que fosse seu pai que ele chamava. Ele se levantou, foi ter com seu pai, disse que pai, eis-me aqui porque o Senhor me chamou. Ele disse que não te chamei, volta a dormir. Samuel voltou a se deitar, ouviu a segunda vez, ele se levantou, foi ter com seu pai, perguntou: pai, o pai me chamou, disse: não te chamei eu, volta de nós. O pai Eli começou a entender que Deus já estava chamando o profeta Samuel. Amém, igreja? Deus, o profeta Samuel já estava a ter o chamamento do Senhor. Samuel, o pai espiritual disse a Samuel: quando ouvires a outra vez a te chamar, diz que eis-me aqui. Amém, igreja? Quando Samuel se deitava, ou a segunda vez ouviu a voz, ela respondeu: eis-me aqui, Senhor, o teu servo escuta. Amém, igreja? O profeta, o Samuel tornou-se profeta do Senhor, tornou-se profeta confirmado por Deus. Houve um tempo aqui, quando os profetas, aqui aonde acabamos de ler, o profeta Samuel era o profeta. Quando ele exercia a sua função, quando ele trabalhava em Israel como profeta, diz a palavra do Senhor, quando depois de Samuel começar a envelhecer-se, os seus olhos já não podiam mais ver bem, ele consagrou os seus filhos, 2 filhos para serem juízes de Israel. Acontece que esses 2 filhos não andaram segundo a palavra do Senhor. Esses 2 filhos não andaram segundo a vontade do Senhor. Diz a palavra do Senhor, no tempo de Israel, todas as nações tinham rei. Todas as nações que rodeavam Israel, todas as nações que combatiam o povo de Israel, eles tinham rei. Mas o povo de Israel não tinha rei, porque o próprio rei era Deus que lutava para o povo de Israel. Amém. Amém, igreja? Amém. Então houve um tempo, depois do profeta Samuel, por seus filhos como sacerdote, como juízes em Israel, os filhos de Samuel não estavam a andar conforme a palavra do Senhor, não estavam a andar nos caminhos do seu pai Samuel. Diz a palavra que os anciãos de Israel foram em Ramá. Ramá era um lugar onde vivia Samuel. Samuel era um lugar onde vivia, se encontrava em Israel, que fazia a fronteira, ou seja, se encontrava ao norte de Jerusalém. É uma cidade onde o profeta Samuel morava em Ramá. Ele lá havia edificado os seus altares. Ele tinha um altar onde ele invocava o Senhor. Então toda a congregação, todos os anciãos, entre eles se reuniram, dizendo que nós não temos rei. Nós não temos rei como outras nações. Vamos ter com Samuel, para Samuel nos arranjar rei. Amém, igreja? Amém. Quando o povo, os anciãos, bem dizer, se reuniram, foram ter com Samuel, disseram que Samuel, nós queremos ter rei como outras nações. Aquilo doeu Samuel. Aquilo angustiou Samuel. O povo já estava precisando de um rei. O povo estava querendo ser como outras nações. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Amados irmãos, o grande problema é quando a pessoa começa a querer se igualar a outras pessoas. Amém, igreja? Amém. O povo de Israel queriam ser como outras nações que tinham rei. Eles não queriam mais que Deus continuasse a ser seu rei. Eles diziam que Samuel, arranja-nos rei. Nós queremos ser também como outros povos. Nós queremos também ser como outras nações que têm rei. Quando é batalha, esse rei sai diante da batalha deles. Nós também queremos ser como esse povo. O povo se esqueceu as derrotas que eles tinham sempre diante dos filisteus. É porque alguma coisa andava mal com eles. Amém, igreja? Amém. O povo sempre tinha derrota diante dos filisteus porque eles tinham alguma coisa de errado. E Deus, como é Deus santo, Deus da justiça, Deus da verdade, Ele não se manifestava, não se envolvia na batalha do Israel, porque havia deuses no meio do povo. Amém, igreja? Amém. Então o povo achava que nós temos sempre derrota por não termos rei. Então vamos ter como profeta Samuel. Para o profeta Samuel nos arranjar rei. Amado irmão, na vida não procura ser como os outros. Amém. Amém, igreja? Na vida não procura ser como os outros, mas procura ser diferente dos outros. Amém. Amém, igreja? O povo de Israel,
Eles já não queriam depender de Deus. Queriam ser como as outras pessoas. Queriam se vestir como as outras pessoas. Queriam andar como as outras pessoas. Amém, igreja? A vida não procura ser igual às outras, mas procura ser diferente das outras. Amém, igreja? Muitas crianças, muitos se desviaram porque queriam ser como os outros. Amém, igreja? O povo de Israel, quando começou a querer depender de como os outros, o povo perdeu a presença do Senhor. Amém. Quando na vida estás a procurar ser como o cicrano veste, como o cicrano anda, o que o cicrano tem também tem que ter. Não, procura ser diferente do cicrano. O cicrano tem, você não tem, tem que conformar. Amém. Amém, igreja? Amém. O povo de Israel, ele perdeu, amado irmão. Eles pediram ao rei para que Samuel, profeta Samuel, lhes arranjasse um rei. Profeta Samuel, ele ficou triste. Aquela mensagem perturbou o profeta Samuel. Mas como assim? Você já tem rei? Ele disse, não queremos ter outro rei, como outras nações têm. Nós não temos rei. Quando há uma luta, ninguém vai em frente de nós. Por isso é que nós temos sempre derrota. Por isso é que nós temos sempre derrota em todas as batalhas. O profeta Samuel ficou triste. Quando o profeta Samuel orava ao Senhor, pedia ao Senhor, Deus disse ao profeta Samuel, faz a vontade do povo. Amém, igreja? Amém. Na vida, muitas crianças, muitos irmãos se desviaram do Senhor. Se desviaram do caminho do Senhor. Se desviaram da casa dos pais. Porque ele queria ser como outras crianças. Amado irmão, temos que entender. O apóstolo Paulo disse que gostaria tanto que todos os homens fossem como eu. Mas Paulo disse que cada um tem de Deus o seu dom. Um de uma maneira, o outro de outra maneira. 1 Coríntios 7:7. O apóstolo Paulo disse que o meu desejo é que o irmão cicrano também seja como eu. O meu desejo é que a irmã também seja como eu. Mas eu reconheço, ainda que eu fosse irmão para ser como eu não vou conseguir. Porque ele tem um dom dele que ele recebeu da parte do Senhor. Amém. Amém, igreja? Amém. Na vida, procura depender de Deus. Amém. Não procura seguir os outros. Porque nesse mundo, ninguém sabe como o outro está a adquirir o que ele tem. Amém, igreja? Ninguém sabe. Procura depender do Senhor. Procura depender do Senhor. Eu me recordo, enquanto eu crescia, os meus amigos tinham possibilidade, andavam de bicicleta, andavam de coisas diferentes. Eu não poderia ser igual porque o meu pai era diferente do pai deles. O pai deles era diferente do meu pai. E eu também não poderia obrigar meu pai a ser igual ao pai deles. Amém, igreja? Porque cada um tem seu dom. Amém, igreja? Então na vida não procura depender dos outros. Muitas mulheres se desviaram, muitas mulheres perderam seus lares, porque queriam ser igual às amigas, queriam se vestir como as amigas, queriam estar apresentando como as amigas, sabendo que o marido não tem possibilidade de dar aquilo que a mulher quer. Se desviaram. Amém, igreja? Amém. Procura aceitar a sua realidade. A sua realidade é que vai fazer diferença entre eles. A sua realidade é que vai fazer ser diferente deles. Porque também a palavra do Senhor está dizendo que haverá uma diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Amém, igreja? Haverá uma diferença. Enquanto eu estou dizendo que você está se vestindo como uma velha, enquanto você está se vestindo, está a parecer como uma mamã, você diz que eu sou diferente de ti. Eu não posso ser igual a ti, porque o seu nome é Maria, eu sou Joana. Ainda que tenha o mesmo nome, eu sou diferente. Amém, igreja? Amém. O povo de Israel não queriam que Samuel lhes concedesse outro rei. Amado irmão, aceita a sua realidade. Aceita a sua realidade. Procura marcar diferença. Procura marcar diferença, amado irmão. Não vai como os outros estão aí. Ainda que você esteja no mesmo caminho, tem que saber que tem que haver diferença. Ainda que os dois estejam na mesma casa, tem que haver diferença, amado irmão. Ainda que os outros dois estejam na mesma empresa, tem que haver diferença. Amém, igreja? Amém. Porque diz a palavra que tem que haver diferença entre os que buscam a Deus e os que não buscam a Deus. O povo de Israel, ele já não queria mais depender de Deus. Eles já não queriam mais depender de Deus. Disseram que Samuel nos arranja o rei, como outras nações têm. Outras nações têm rei. Nós já queremos também ter rei como as outras nações. Samuel ficou triste. Muitos de nós, quando Deus quer, quando Deus está nos repreendendo,
nós ficamos tristes. Quando Deus está nos dizendo que deixa esse caminho, aquilo nos entristece. Queremos ser como as outras pessoas. Queremos nos vestir como as outras pessoas. Queremos estar a apresentar como as outras pessoas. Mas não, toda pessoa que se encontra a Cristo não permanece a mesma pessoa. Amém. Toda pessoa que tem um encontro especial com Cristo não permanece a mesma pessoa. Você vê alguém que diz ser cristão, mas ainda continua da mesma maneira, é porque ainda não se encontrou com Cristo. Todo aquele que se encontra com Cristo, ele muda a sua vida. Amém, igreja? Amém. Ele muda o seu andar. Ele muda o seu caráter. Ele muda a sua forma de se apresentar. Ele muda a sua forma de falar. Ele muda a sua forma de se comportar. Ele muda, não é porque ele quer, é porque ele se encontrou com alguém que transforma a vida. Amém, igreja? Amém. Procura, amado irmão. Vamos procurar ser diferentes. Vamos procurar ser diferentes, amado irmão. Porque nós estamos aqui, estamos a nos preparar. Estamos a nos preparar, amado irmão. Eu costumo dizer que a igreja é a embaixada de Deus. Os servos de Deus são embaixadores de Cristo. Amém, igreja? Estamos aqui para nos preparar para recebermos o visto para o céu. Amém, igreja? Estamos a nos preparar. Procura ser diferente. Procura ser diferente, amado. Procura ser diferente das outras pessoas. Não procura ser como o povo de Israel. O povo de Israel, eles pediam a Moisés, pediam a Samuel, para que eles arranjassem um rei. Eles já não queriam depender de Deus. Eles já não queriam ouvir a voz de Deus. Eles já não queriam obedecer a voz do Senhor. Eles já estavam querendo ouvir o conselho dos homens. Eles já estavam querendo ouvir a força dos homens. Eles já queriam depender dos homens. Amado irmão, procura depender de Deus. Porque o homem, quando estiver a depender do homem, o homem vai te levar a pecar. O homem vai te levar a falhar. O homem vai te levar a errar. Mas quando depender de Deus, Deus vai te repreender. Deus vai dizer que não anda assim. Para alcançar a eternidade, tens que andar nas verdades. Tens que andar no temor. Tens que andar na sinceridade. Amém, Amém igreja? Amém. O povo de Israel, o profeta Samuel, ele concedeu. Deus disse ao profeta Samuel: faz a vontade do Senhor. Amém, igreja? Amém. Faz a vontade do Senhor. Amado irmão, quando o homem toma a decisão de cometer algo, quando o homem toma a decisão de abandonar a presença do Senhor, o Senhor não vai lhe agarrar. O Senhor vai te deixar fazer a sua vontade. Amém, igreja? Amém. O Senhor vai deixar fazer a sua vontade. Ele vai te largar. Pode fazer a sua vontade. Pode andar no caminho que quiseres. Pode fazer o que você quer. Ninguém vai te impedir. Isso que aconteceu. Moisés disse, Deus disse a Moisés: deixa o povo, faz a vontade do Senhor, do povo. Amém, igreja? Amém. Faz a vontade do povo. Amados irmãos, procura ser diferente. Não procura ser igual às outras pessoas. Nesse mundo, amado irmão, não procura ser igual às outras pessoas, amado irmão. Aceita a sua realidade. Não aceita a sua realidade. Não inventa moda, amado irmão. Não inventa a sua forma. Aceita a sua realidade. Este cristão anda como cristão. Amém, igreja? Aceita a sua realidade. Ainda que te digam, mas você já está a se envelhecer, aceita a sua realidade. Ainda que as pessoas se levantem, não, mas como é que você já anda assim? Você apenas tem 6 anos, mas você aceita a sua realidade. Diz que eu sou diferente. Porque aquele que eu estou a servir, ele me obriga a andar assim. Amém! Aquele que eu estou a servir, ele me diz que eu tenho que andar assim. Eu tenho que me apresentar assim. É para agradar meu noivo. Amém, igreja? O apóstolo Paulo disse que eu queria tanto que os homens fossem como eu. Porque o apóstolo Paulo era alguém não casado. Mas ele reconheceu, a pessoa pode lhe forçar para ser como o apóstolo Paulo. Ele reconheceu, o homem pode lhe forçar para ser igual a ele. Mas ele sabia que não, o homem dentro dele tem seus desejos. Ainda que eu lhe force agora, ele pode aceitar agora, mas quando ele dá atrás, dá as costas, ele vai tornar fazer segundo o seu coração. Apóstolo Paulo reconheceu. Apóstolo Paulo, ele fala isso porque era alguém que não tinha mulher. Ele sabia, o homem solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. Amém, igreja? Amém. O apóstolo Paulo, ele sabia que não, enquanto solteiro, o homem terá mais a preocupação de servir ao Senhor. Enquanto solteiro, o homem terá mais aquele prazer
servir ao Senhor. Mas enquanto casado, o homem vai ter aquela preocupação de servir ao Senhor, mas vai ter muitas tribulações na cara. É por isso que ele queria aconselhar os homens a serem como ele. Mas ele disse que não. Cada um tem de Deus o seu dom. Cada um tem de Deus o seu dom. Porque nem todo mundo tem o mesmo desejo. Nem todo mundo tem o mesmo propósito. Então, amados irmãos, vamos procurar depender do Senhor. O povo de Israel já não queria depender do Senhor. Muitos de nós, amados irmãos, estamos a orar. Quando vê que as coisas não estão a dar certo, já queremos consultar os outros, Senhor. Já queremos consultar as outras pessoas, amados irmãos. Procura depender do Senhor. Procura na sua aflição, no que estás a passar, procura entregar a Deus, amado irmão. Ainda que pareça que não haja solução daquilo, procura entregar a Deus. O povo de Israel tinha sempre derrota, porque havia algo que estava a impedir. Alguma coisa que estava a impedir nas batalhas, algo estava a impedir. Amado irmão, Deus não se manifesta quando alguém está em pecado. Amém, igreja? Quando alguém está em pecado, amado irmão, Deus não se manifesta aí. Porque o nosso Deus é um Deus santo. Nosso Deus é um Deus que dá da santidade. Ele requer para Deus se envolver na sua luta, para Deus se envolver nas suas batalhas, para Deus se envolver nas suas situações. Ele sabe que, amado irmão, esteja a andar segundo a palavra do Senhor. O povo de Israel, eles tinham deuses no meio deles. Eles tinham deuses. Eles queriam que Deus se envolvesse no meio deles. Deus não se envolveu, amado irmão, nas batalhas deles. Por isso que eles tiveram derrota. Amado irmão, vamos procurar depender do Senhor. Na nossa vida, vamos procurar depender do Senhor. Em tudo que estivermos a fazer, vamos procurar depender do Senhor. Se Deus está a dizer, se Deus estiver a repreender, amado, aceita a repressão do Senhor. Porque a palavra do Senhor está a dizer, a repressão do Senhor produz a salvação. A repressão do Senhor produz a vida. Mas a repressão do mundo produz a morte. Amém, igreja? Muitos foram repreendidos no mundo. Muitos pais ele repreendeu. Muitos, os familiares ele repreendeu. Aquilo produziu a morte. Muitos foram se enforcar. Porque teve um conselho dos seus pais. Porque o pai lhe repreendeu. Mas quando Deus nos repreende, é para nos pôr no nosso lugar. É para nós reconhecer que nós estamos no caminho errado. Amém, igreja? Vamos procurar ser diferente. Não procura ser igual às outras. Não procura se comparar com as outras pessoas. O seu esposo não tem possibilidade de dar, oferecer aquilo que não. Tem que se conformar. Muitas mulheres, muitos homens perderam as suas posições porque queriam ser igual às outras pessoas. Muitas mulheres perderam os seus maridos porque queriam ser igual às outras pessoas. Procura ser diferente. Não procura ser igual. Não procura ser igual a mais, não. Procura ser diferente das outras pessoas. Procura depender de Deus na sua vida. Procura depender de Deus em tudo que estiver a fazer. Procura depender somente de Deus, amado irmão. Procura depender de Deus, amado irmão. Porque a solução dos nossos problemas, a solução daquilo que nós estamos a passar está na mão do Senhor. Ainda que os homens se levantam, ainda que os homens fazem promessa para poder nos ajudar, mas o Senhor vai se levantar, o Senhor vai tocar, o Senhor vai convencer para poder ajudar, irmão. Amém. Amém, igreja? Amém. Então vamos procurar depender do Senhor. O povo de Israel, eles perderam a presença do Senhor. Eles perderam a presença do Senhor. Eles não queriam mais que Deus fosse rei deles. Deus se manifestava no meio, em frente da batalha. O povo de Israel. Deus abriu o mar vermelho para que o povo de Israel passasse. Eles se esqueceram de tudo aqui. Eles se esqueceram do bem que Deus tinha feito. Só porque falharam, só porque tiveram derrota. Eles já estavam a pedir rei a Samuel. Já estavam a pedir rei a Samuel. Muito de nós, amados, só porque nós falhamos, só porque aquilo não está a dar certo, estamos a querer mudar de posição, amado irmão. Estamos a querer mudar de ideia, amado irmão. Vamos permanecer na presença do Senhor. E os tempos estão muito mal. Os tempos estão muito mal, amado irmão. O tempo está mal. É um momento que nós temos ainda mais que nos mais aproximar ao Senhor. Que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está mais próximo de nós, amado irmão. Os tempos estão mal. O pai me mandou um vídeo
O pastor mandou um vídeo em que onde estavam a matar os cristãos, os missionários. Segundo parece, era uma missão missionários. Estavam a matar a tiro, mano. Era para ver que o tempo está mal. Eu vi mais um vídeo, um bebê recém-nascido. Nasceu há dias, recém-nascido, meu irmão. Começou a falar, disse que era um mensageiro. Começou a falar mensagem. Começou a dizer, povo tem que andar na verdade. Porque Deus, a ira do Senhor, já está quase a se manifestar. Como aconteceu no tempo do passado. A ira do Senhor está quase para se manifestar. Logo que falou, transmitiu aquela mensagem e a criança faleceu. Amém, igreja? Nós vimos em Brasil, há um carnaval que eles fizeram, amado irmão, um carnaval em que a ira do Senhor se manifestou, destruiu uma parte da cidade, muita gente morreu, amado irmão. É para ver o tempo em que nós estamos, amado irmão. Vamos parar, amado irmão, de fazer, vamos buscar a Deus de verdade. O tempo está mal, amado irmão. Vamos permanecer na presença do Senhor. Vamos permanecer na presença do Senhor. Vamos procurar depender do Senhor. Vamos deixar de depender dos homens, amado irmão. Vamos procurar depender de Deus, amado irmão. O povo de Israel perdeu a presença do Senhor porque já não queriam mais ouvir o conselho do Senhor. Já não queriam mais ouvir os caminhos do Senhor. Já não queriam mais andar nos caminhos do Senhor. E o Senhor lhes largou. Quando o homem deixa de ouvir a palavra do Senhor, quando o homem se afasta do Senhor, o Senhor lhe larga, amado irmão. O Senhor lhe larga para fazer as coisas segundo a sua própria concupiscência. Amém, igreja? Vamos buscar a Deus. O tempo está mal. Aí já está a se manifestar em Brasil. Estamos a ver a mão. Na Índia, matar um cristão, amado irmão. É o sinal do fim. É o sinal do fim, amado irmão. Vamos estar firmes na presença do Senhor. Vamos nos converter de verdade. Vamos andar como Cristo, amado. Vamos andar como cristão, amado irmão. Não vamos procurar somente ser cristãos aqui na igreja. Lá fora somos as outras pessoas. Amém, igreja? Aqui na igreja somos todos cristãos, mano. Lá fora somos outros. Vamos procurar andar segundo a vontade do Senhor. O tempo está mal. O tempo está mal. A bebê que foi nascido, ele disse que o tempo está mal. Deus já está pronto para manifestar a ira. Deus já está pronto para manifestar a ira. Vamos buscar a Deus de verdade, amado irmão. Vamos ser diferentes das outras. Vamos ser diferentes das outras. O outro anda mal, não procura andar mal conforme ele anda. O outro faz coisas negativas. O outro anda na prostituição para poder adquirir aquele dinheiro, para poder se apresentar. Amado irmão, deixa ele daquele jeito. Anda como cristão. Procura obedecer a palavra do Senhor. Procura andar segundo a vontade do Senhor. Nós estamos a ver pessoas a fazer parte do mundo das trevas. Foi uma vez que eu estava a conversar com alguém. Ele disse que não me importa. Se vão me grelhar lá no inferno, não me importa. Mas o que me importa é eu reinar nesse mundo, viver nesse mundo. Se vão me doar lá no inferno, é ele que sabe. Olhei para ele, eu disse, você pensa que lá no inferno você vai morrer? Uns estão a aceitar essa realidade. Uns estão a aceitar entregar a sua vida. Não estão a se importar com a salvação. Amado irmão, o inferno, para dizer, amado irmão, o inferno é algo real. O inferno não há morte lá. É um sofrimento eterno. É um sofrimento eterno. Não há morte lá. Vai continuar a sofrer toda a eternidade. Amado irmão, vamos nos preocupar. O inferno existe. O paraíso existe. Amado irmão, vamos nos preocupar com a salvação. Vamos nos preocupar com a salvação, amado irmão. Ainda que as coisas parecem mal, permanece na presença do Senhor. Ainda que você perca tudo que você tem, permanece na presença do Senhor. Ainda que você perca as coisas que o mundo acha importante, permanece na presença do Senhor. Amém. Estamos a ver, amado irmão, a maldade como está a reinar. Estamos a ver a maldade no mundo como está a reinar. A pessoa se matarem, a pessoa se fazerem mal. É o fim do tempo. É o fim do tempo, amado irmão. Vamos buscar a Deus. Vamos permanecer a Deus. Não seja igual a outra pessoa. A sua situação está a demorar. Permanece na presença do Senhor. Está a ouvir que não lá tem um profeta, quando você for lá, não vai lá, amado irmão. Não vai. Não vai. Porque esse mundo já está mal. Muita gente estão a ter aquele espírito aí. Que estamos a ouvir, há um espírito aí em que esses nossos irmãos que fazem boxe. Aquele espírito aí que luta em boxe, de longe ele consegue te dar um bolo e também atinge. Ele consegue revelar. Muitos estão a ter esse espírito. Muitos estão a ter pacto com o mundo das trevas, com aquele príncipe que concede essa força, esse dom.
Se for saber, há vídeos na internet em que alguns dizem ser profeta. Ele na distância, ele consegue te pegar assim e consegue te girar, e o corpo também vai obedecendo. Aí são aqueles espíritos aí, amado irmão. Então, amado irmão, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, porque o mundo está muito mal. As pessoas estão se preocupar com a fama. As pessoas estão se preocupar em ter dinheiro. Essas pessoas não se importam com a salvação de ninguém. Esse é o tempo que nós estamos, amado irmão. Vamos andar com a palavra. Vamos permanecer na igreja, amado irmão. Não vai em qualquer sítio, mano. Temos que ter muito cuidado. Vamos permanecer, amado. Estamos no tempo do fim. O povo de Israel queria ser como outros povos, outra nação. E o povo se desviou. Amado irmão, a sua situação permaneça. Permaneça na presença do Senhor, permaneça a orar, permaneça a buscar a Deus, permaneça a vir à igreja, permaneça a fazer a vontade do Senhor. Ainda que as pessoas digam, você ainda está naquela igreja, diz que sim, eu ainda estou lá, porque Deus me disse para permanecer lá. Amém. 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 Amém, igreja. Amém. Só enquanto o outro vai ter que permanecer, amado irmão, permaneça na presença do Senhor. Não importa aquilo que as pessoas vão falar. Não importa aquilo que as pessoas vão falar, amado irmão. Porque o homem, quando está a passar por situações difíceis, há sempre pessoas que se levantam para poder dar um conselho negativo. Viu-me que Job, quando estava a passar por uma situação, amado irmão, os amigos de Job vieram, uns começaram a dar conselho negativo a Job. Mas você que está a passar, talvez você cometeu algo, talvez você fez algo. Mas Job era alguém que permanecia firme na presença do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos permanecer, irmãos. Vamos permanecer firme na igreja, amado irmão. Estamos a ver a igreja vazia. Estamos a ver a igreja vazia, amado irmão. Não é talvez porque foi mesmo a vontade deles não vir, amado irmão. É porque divide mesmo aquelas preocupações do mundo. Uns são mesmo aquelas preocupações do mundo. Teve um encontro marcado hoje para ter dinheiro com alguém. Hoje não vou à igreja. E acontece quando for lá também não vai receber aquilo que ele prometeram. Amém. Amém, igreja? Vai dizer, se eu soubesse assim, eu vou na igreja hoje. E a mulher tem noite também não consegue. Amém? Amém. Então, mas procura valorizar a Deus. Procura valorizar, colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Ainda que se trata de negócio, você diz que eu tenho compromisso com Deus. Guarda seu dinheiro. Amado, se aquilo foi preparado para ti, vai te dar, amado irmão. Então vamos buscar a Deus, amado irmão. Vamos buscar a Deus. Queremos sentir a presença do Senhor. Procura ter compromisso sério com o Senhor. Procura ter compromisso sério com Deus. Procura mudar a sua forma de andar. Procura mudar a sua forma de vestir, amado irmão. Há cristão, amado irmão, eles se vestem como fossem, quer dizer, diabo lá fora, amado irmão. Amém, igreja? Amém. Há cristão, estamos aqui na igreja, mas quando está lá fora, amado irmão, você não pode mais me reconhecer. Quando ele faz aquelas maquiagens aí, amado irmão, usa aquela calça, meu Deus, você não vai lhe reconhecer. Amém, igreja? Amém. O diabo vai lhe dar um colar que ele vai usar aí, amado irmão. Aquele eu acho que é puramente Lucifer que fez aquele colar. Amém. Amém, irmão? Amém, igreja? Amém. Temos que ter muito cuidado. Aquilo é para você perder a sua natureza. É para você perder a sua identidade. Muitos cristãos vão perder a identidade por causa das coisas do mundo, amado irmão. Amado irmão, eu tenho louvado muito a igreja, a assembleia, né? Eu tenho louvado muito aquelas irmãs daquela igreja, amado irmão. Eu não sei qual é a doutrina deles, daquela igreja, mas o vestuário deles, amado irmão, a forma deles se apresentar, amado irmão, ainda que ele não se identifique aquilo, ele só ver a forma deles se apresentar, saber que isso aqui é diferente. Amém, igreja? Amém. Mas o que acontece, nós cristãos, estamos a ser igual ao mundo, amado irmão. Estamos a nos vestir. Pior ainda, irmão, se tiver um irmão ou irmã tiver um corpo grande, usa mais uma roupa, amado irmão. Mete aquela maquiagem tipo um artista, amado irmão. É triste, amado irmão. E temos que ter muito cuidado. Há alguém do mundo satânico que revelou essas coisas de maquiagem. Temos que ter muito cuidado, minhas irmãs. Esse pó aí, que não vamos usar pó, aquele pó aí que mete na cara. Temos que ter muito cuidado. Alguém revelou que aquele pó é o osso dos mortos. É o osso dos mortos que ele consegue moer aquilo aí. Osso dos mortos que ele moe aquilo. Aqueles são coisas diabólicas satânicas. Você às vezes enquanto tem esse mesmo dele natural que Deus fez, ele põe mais aquilo, mais irmão. Põe, não sei se aquele labelo fica tipo olho de palma. Meu Deus. Fica tipo olho de palma. Meu Deus.
Jesus. Meu Deus. Cabe pola velho, um momento aqui. Depois o diabo também, sol também vai aplicar. Toda a maquiagem vai estragar. Amém, igreja? E eu já dei conta. Quando vem irmã afinal, alguém a limpar, as pessoas que usam maquiagem afinal, ele não limpa assim. Esse funciona só se afinal é para a maquiagem não estragar. Amém, igreja? Tem que ter muito cuidado, irmão. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, irmãos. Tem que ter muito cuidado. Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Toda criatura que Deus fez é linda por natureza. Amém. Amém, igreja? Não precisa fazer mais, quer dizer, acrescentar mais alguns petiscos para poder estar bonito. Não é preciso, meu irmão. Deus nos fez mesmo natural, meu irmão. Não precisa comprar aqueles poses. Uns aplicam, tem umas unhas que eles aplicam, meu Deus. Até não sei se eles conseguem mesmo preparar muamba com aquela unha aí. Irmão, vamos ter muito cuidado. Vamos ter muito. Procura mesmo ser cristão de verdade, amado irmão. Deixa essas coisas, amado irmão. Vamos ter muito cuidado, amado irmão. Procura mesmo permanecer conforme a Deus fez, amado irmão. Essas são coisas que você vai dizer, isso não tem na Bíblia, isso não é pecado, amado irmão. Se formos a procurar, na Bíblia não está escrito que beber é pecado. Amém, igreja? Amém. Mas beber é pecado. São coisas do mundo. Tem que marcar diferença. Estamos no tempo do fim. Essas coisinhas pequenas que nós tentamos desprezar. Não, mas usar, isso é muito normal. Eu conheço fulano que também usa. Não, esse meu colar eu não posso botar. Eu não posso. Esse colar mesmo aí, mano. Pode levar no inferno. Porque essa roupa cria escândalo. Amém. Amém, igreja? Essa roupa mesmo escandaliza a pessoa. Mesmo um certo de Deus, às vezes, quando aí você usa aquele teu colar, começa a passar. Os olhos são. Esses olhos são muito rápidos para poder ver. Eles criam um escândalo, amado irmão. Procura valorizar, procura deixar de usar aquelas coisas. Amém, igreja? Amém. Então, você já ouviu a palavra do Senhor? Estamos no tempo do fim. Amém, igreja? Estamos no tempo do fim. Temos que ter muito cuidado mesmo. Muito cuidado para não perdermos a salvação. Não vamos ser igual às outras pessoas. Eles fazem aquilo, dizem que não, eu não posso fazer isso porque eu pertenço a Cristo e Cristo não me permite fazer isso. Amém, igreja? Não faço isso porque eu quero, mas eu tenho alguém que me ama e diz que eu não posso fazer isso. Amém, igreja? Amém. Procura permanecer na glória do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então você já ouviu a palavra do Senhor. Procura a mensagem de hoje, como ouvimos, tem como tema procura depender de Deus. Procura depender de Deus. A mensagem de hoje. Amém, igreja? Amém. Então vamos nos levantar. Vamos levantar mais uma vez.